50. Bom dia cidade. São 8h36. Você na Princesa, estamos em imagem ao vivo também pelas nossas redes sociais. Você sabia que amanhã, dia 14 de dezembro, se comemora o Dia Nacional do Ministério Público? A data é uma alusão ao dia 14 de dezembro de 1981, dia que foi sancionada a primeira lei orgânica do Ministério Público Nacional. Para falar um pouquinho sobre a importância do Ministério Público, está conosco aqui o promotor de justiça, Dr. Marcos Augusto Brandalias, coordenador adjunto do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa e titular da 4ª Promotoria de Justiça da comarca aqui de Xanxerê. Sempre um prazer, uma alegria recebê-lo aqui, Dr. Marcos. Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer é todo meu, né, de retornar aqui neste dia tão importante para nós. E não tem como comemorar esta data não sendo nos meios de comunicação, que são aqueles que levam as nossas informações, que fazem a prestação de contas do Ministério Público com a sociedade. Muito obrigado por esse carinho que o senhor tem com a imprensa, a gente sabe muito bem disso, e nós também aí para o senhor, porque o senhor tem franqueado para a gente sempre as portas abertas do Ministério Público, sempre nos oportunizando também um acesso para que a gente pudesse, sempre que precisar aí, trazer ou tirar alguma dúvida, sempre muito prestativo. Muito obrigado mesmo por essa boa relação que o senhor tem conosco aqui. Eu que agradeço, Ivan, e sempre digo assim, ó, eu nunca, em nenhum meio de comunicação, eu nunca antes solicitei alguma pergunta ou foi combinado alguma coisa. Eu sempre disse assim, não tem problema, vai perguntando que eu vou respondendo. Tanto aqui como tanto em outras perguntas. Então, e eu até, ao contrário, sugeri perguntas, né? Então, por quê? Porque a gente tem esse carinho, sabe que o trabalho da imprensa aqui no nosso município, em destaque da Rede Princesa, é um trabalho digno de nota, e nós sempre priorizamos pela transparência. Nós não temos que esconder nada. Então, se tiver que falar coisas ruins, para a nossa sociedade, para a nossa casa, para o nosso povo, nós vamos falar. Se tiver que falar coisas boas, nós vamos falar. Então, é jogo franco. Em todas as entrevistas, as perguntas foram sempre sendo muito transparentes e muito claras. E é isso que nós esperamos e nós encontramos nos meios de comunicação. Que bacana, doutor. Agora, a gente nunca viu o Ministério Público tão em foco, tão em ação como nos últimos tempos. O que está acontecendo? Que carga de trabalho é essa que está chegando para o MP, doutor? Veja, a promotoria regional que eu sou titular, ela é a 2ª promotoria entre as promotorias da moralidade no estado que mais produz. Nós somos a 2ª, nós produzimos mais que Chapecó, que Blumenau, que Lages, nós produzimos mais que Joinville, nós produzimos mais que Florianópolis, só nós perdemos para Brusque. E ano que vem, acredito que esse número nós vamos alcançar em primeiro lugar. Então veja que nós temos uma demanda muito grande aqui e nós produzimos muito mais em relação à média das promotorias da moralidade no estado. E isso se dá o quê? Se dá pela transparência que a gente tem tentado levar e levado a toda a sociedade, e também porque toda a população vai ao Ministério Público. A população tem várias formas de chegar ao Ministério Público. Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu posso fazer uma denúncia. O que mais tem é formas de fazer denúncia. Tem ouvidoria, tem WhatsApp, tem pessoalmente, tem cartinha anônima, as formas que quiserem. E são 4 promotorias. Então, uma coisa que me orgulha muito do Ministério Público é que nós temos portas, janelas abertas para receber representação. Isso tem acontecido. Então, nós temos um índice de produtividade altíssimo. Nós fomos a promotoria que mais entrou com ação anticorrupção do Estado. Não teve a promotoria que entrou com tanta ação. Olha só. Ou seja, ação de corrupção são aquelas ações que a gente entra contra empresas que tentam dar calote ou dão calote no poder público. Nós temos modelos que foram compartilhados de ações com ministérios públicos de outros estados. Somos referência, aqui, então? Sim. Escola para... Nós somos os que mais entramos ação. Uhum. Nós temos os nossos modelos de ação compartilhados, que ainda nós estamos trabalhando em uma matéria que é pouco explorada no país pelo Ministério Público. Nós entramos com várias ações de improbidade, elas não são divulgadas porque é no nosso dia a dia, o nosso feijão com arroz. Nós não precisamos também ficar divulgando a cada ação que entra, não é esse o propósito. Nós escolhemos as ações que são importantes, de relevância social, para trazer a mídia. Mas são ações que são entradas. A nossa promotoria foi a que mais acionou o GAECO, né? Só nesse mês aqui eu recebi 6 relatórios do GAECO para o ano que vem nós deflagrarmos operações.
Então nós temos aí para 2025 mais de 6 operações pela regional, nos 16 municípios, que o GAECO vai atuar. A pedido meu, da minha promotoria. Né? Aí você vai para a promotoria da infância, para a promotoria do deficiente, do idoso, a doutora Ana Boni, tem feito um trabalho espetacular, com rede, de articulação, de presença. Ela vai, ela compartilha, ela está presente. Também é a nossa prata da casa. Eu sou apaixonado pelo trabalho da doutora Ana aqui, até fazer esse parênteses Tá, aqui. é a nossa decana, né? É, a nossa É a decana. nossa decana. Nós temos o doutor Alexandre Volpato na violência doméstica, no meio ambiente. Nós temos o doutor Marcos Alberton no crime, no júri. Ele está nesse momento fazendo um júri. Nesse exato momento está fazendo um júri. Certo? Então, todas as promotorias, elas estão hoje, eu posso dizer que temos 75% das promotorias saneadas. Nenhum processo pendente. Porque elas estão trabalhando. Então, elas rodam. Vou além, para a prestação de contas. Só este ano, na minha promotoria, em toda a regional, que envolve 16 municípios, estima-se mais de 20 a 25 milhões de bens repatriados ao poder público. Poxa, Só que aí, cifra, só 25 milhões, o senhor falou? Significa, em toda a regional. Sim, Nós temos atuação de bem público doado que foi repatriado em Xaxim. Nós estamos fazendo um trabalho assim, ó, que é um dos primeiros no estado também, em Ponte Serrada, que nós estamos regularizando todos os bens doados lá em Ponte Serrada. Todos. Os que não estão cumprindo a função, o poder público está revertendo ou entrando com ação de reversão, ou aqueles que cumpriram em parte estão pagando uma multa, ou aqueles que cumpriram estão consolidando a propriedade. E com isso eles criaram um fundo municipal para adquirir uma nova área de desenvolvimento, ou seja, se criou um fundo que se autoalimenta. Isso em Ponte Serrada. Em Ponte Serrada. Então você veja que só com essas atuações de patrimônio público, se fosse colocar na ponta do lápis, Ivan, o Ministério Público de Xanxerê se pagou as 4 promotorias por mais de 5 anos, só com essa atuação. Então, o Ministério Público ele gera um gasto, gera, mas o que ele produz em termos de valores se paga e sobra e muito. Nós podemos aqui escancarar a questão da hípica aqui? Claro, claro. É. A hípica foi um dos que mais deu valores, né? A hípica são 51 mil metros. Já está, Ivan. A hípica foi entrada com ação no dia 17 de dezembro do ano passado. Não faz um ano que foi entrada com ação, nós já conseguimos repatriar a hípica. A hípica é do município. O que vai ser feito com a hípica? Não cabe ao promotor dizer. Nós pegamos a hípica que estava subutilizada, em desvio de função, estava sendo usado para ponto de ilícitos lá dentro, né? Mato crescendo, abandonado, certo? Essa foi entrada com a ação, nós ganhamos a ação, ela voltou. Agora está na mão do gestor, qualquer gestor. Se for o prefeito Oscar, se daqui a 1 ano, 2 anos for outro, porque acredito que para usar 51 mil metros vai mais de uma gestão, né? Numa área nobre, que nós acreditamos que seja uma área que vai ser usada para o desenvolvimento, não vai ficar parada, ou seja, né? Nós temos também um fundo municipal, Ivan, tu te lembra do fundo municipal? Tu, como vereador, aprovou esse fundo, foi um pedido meu que eu fiz ao Poder Executivo e foi encaminhado para o Legislativo. Eu fui até lá, eu recordo, fazer uma reunião com todos os vereadores explicando da importância do fundo. O ano passado, esse fundo ele arrecadou em multas e taxas que o Ministério Público aplica, mais de R$500 mil, que foi aberto o edital para entidades e várias entidades foram beneficiadas. O PROCON foi beneficiado, o Lar das Crianças foi todo mobiliado com esse dinheiro, a FCDX, eu me recordo, que foi beneficiada, e uma série de entidades que foi beneficiada. E para esse ano, são R$666 mil que estão no fundo. Ou seja, no início do ano que vem vai abrir edital de novo. Esse é um trabalho que o Ministério Público faz. E que acaba ajudando essas entidades a se equiparem, né? Exatamente. Do PROCON onde eu trabalho, né? Aqui o testemunho é realmente que hoje nós estamos lá estruturados também graças a esse fundo municipal que nós criamos. Que Ou foi seja, criado esse dinheiro, desse... antes de ser criado esse fundo, as pessoas têm que entender. Que o ouvinte, esse dinheiro ia para onde antes? Para Florianópolis. Para Floripa. Ia para Florianópolis. Parte desse dinheiro ainda continua indo, que eles não nos permitem depositar tudo no fundo municipal. Tem que ser só 50%, então poderia ter 1.200.000. Mas nós conseguimos segurar 50%. O que é ótimo, né? O que já é uma vitória. Então, veja assim, Ivan, antes nem o dinheiro não ficava. Agora ele fica.
ele não só fica, como nós colocamos o dinheiro. Às vezes as pessoas perguntam, e aquela multa que eu pago para o Ministério Público, aquele TAC que nós pagamos, onde é que vai esse dinheiro? Metade está aqui. E nós vamos abrir o edital e vamos aparelhar entidades. É serviço público. Então, veja como o Ministério Público, analisando no todo, Ivan, no todo, ele tem um papel, hoje, no município de Xanxerê, eu digo, sem mandato de colega nenhum, que nós temos um Ministério Público de ponta, de exemplo, produtivo, eficiente, resolutivo, e que ele é um agente de indutor de política social, ou seja, ele ajuda a sociedade a realizar os seus interesses. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E se paga sobrando. Isso é uma coisa que as pessoas dizem, salário de promotor, escuto aqui às vezes dirigentes de entidades falando que o salário de um promotor, de um juiz, nós nos pagamos sobrando. Nos pagamos sobrando. Então esse discurso para mim é falho. Tá? Então eu vejo que nós temos, eu tenho muito orgulho de vir aqui poder dizer isso. Eu tenho aqui esse valor dos 666, eu até solicitei agora pela manhã do controle interno no município, porque isso é importante dizer quem fiscaliza esse controle? O Ministério Público, o controle interno do município e tem que prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado. É um triplo filtro de controle. Há uma fiscalização muito intensa em cima disso. Então, assim, e ainda quem delibera, quem decide, é um conselho formado de 11 integrantes, 11 conselheiros. Então, para não dizer que é uma pessoa que diz para onde que vai, são 11 conselheiros, paritário, ou seja, metade agentes da administração pública e metade agentes de entidades privadas. O NOESC, OAB, integram esse fundo. E foi um dos pedidos que eu fiz à época para alterar a lei, para aumentar o número de conselheiros, para ter agentes privados, não só público. Senão, a tendência era natural, não é erro nenhum, canalizar tudo para o setor público. Né? Então, eu pedi, era acho que 7, foi para 11. Não, essa criação do fundo, não há dúvida nenhuma, é um marco, né, para Xanxerê, principalmente aqui para a nossa região, porque acaba fomentando e oportunizando essas entidades que realmente acabam se aparelhando e buscando também esse apoio. Doutor, então, quando eu cito que amanhã é uma data de comemorar muito essa questão do Ministério Público, eu vejo mais do que nunca, que eu disse que eu nunca vi tanta evidência do Ministério Público. Quando o senhor coloca esse balanço total e quando o senhor diz que a segunda promotoria que mais produz no Estado, demonstra realmente que a gente está certo em ver a evidência do trabalho prestado pelo Ministério Público. Somos atuantes aqui, então, estamos em segundo lugar no Estado que mais produz, e ainda essas ações já previstas para o próximo ano, em 6 ações a serem deflagradas só pelo GAECO. Fora as ações que eu não solicitei apoio ao GAECO, porque o GAECO, para as pessoas entenderem, ele atua a pedido do promotor, ele não atua por conta. Não sai de o casa o GAECO não. O GAECO veio aqui. Se o GAECO veio aqui é porque algum promotor, ou eu, ou um dos meus colegas, solicitou para que acionou o GAECO. O GAECO não é um órgão de execução como nós somos, ele é um órgão de apoio. Então, quando o GAECO vem, ele vem a pedido de um promotor, certo? Então, assim, Ivan, eu me sinto assim, muito... Veja, tu te recorda do MP Cultural? O MP Cultural ele foi realizado a partir de uma ação de corrupção, que foi pago um valor e esse valor da corrupção foi convertido nesse projeto que foi feito ano passado, terminou em dezembro, e nós temos índices e indicadores desse projeto. Então nós temos uma produtividade e nós o ano que vem queremos aumentar isso. Aumentar no sentido de trabalhar mais, de produzir mais. Né? Eu sempre digo para a minha equipe, para quem trabalha comigo, que nós temos que trabalhar e fazer o atendimento como nós gostaríamos que fosse feito para nós. O pessoal está lhe dando os parabéns aqui. Esse é o nosso xanxerense, né? A vantagem de morar, nascido e criado aqui tem o seu valor, né? Porque isso é uma questão, o ouvinte aí pegou no meu ponto fraco. Porque quando você trabalha na tua casa, você quer a tua casa linda, né? Eu quero dizer que casa bonita, casa ajeitada, casa organizada. Então nós temos esse apreço a mais, né? Eu gosto de Xanxerê, a minha família está aqui, eu escolhi. As 2 semanas abriu promoção para ir para Chapecó. Há uma briga dupla, inclusive quando abre essas promoções, tu recuou a promoção. Eu recuei 2 vezes, só nesse último mês. Outra ação do Ministério Público, a Câmara de Vereadores estava para fazer um projeto de uma sede de quase 10 milhões. Como que parou, Ivan? Alguém sabe aí, do ouvinte? Foi uma ação do Ministério Público com liminar judicial para parar a obra. Ou seja, além de nós ser superavitário,
ter produzido mais de 25 milhões só na área de patrimônio público, fora nas outras. Nós ainda conseguimos fazer com que se evitasse um gasto de 10 milhões. Por que nós entendemos o seguinte? Eu falei isso, já falei em off com algumas lideranças do município. Essa liminar, ela vai ficar suspensa. No próximo ano, nós pretendemos sentar com o presidente da casa, né, e definir se ele vai seguir com o projeto, aí ele vai ter que regularizar, ou se ele vai parar. Então, porque nós entendemos que em 2 meses não seria viável produzir uma obra com os defeitos legislativos e as carências legais e as omissões, os vícios que tinha no edital. Mas são vícios que podem ser sanados. Podem. Então, fica para o próximo presidente, ele já vai ter, a primeira semana ali, certamente a mídia vai cobrar deles o que ele vai fazer. Vai tocar, não vai tocar? Vai tocar, se vai tocar tem que corrigir, vai ter que fazer um TAC conosco, né, porque nós temos uma ação. Ou se ele vai encerrar essa obra, daí tem que instaurar um procedimento interno na Câmara para dar contraditório para a empresa e rescindir o contrato. Tu vê quanto trabalho, né, doutor? Isso que, então você veja, considerando em benefícios econômicos para a sociedade, fora os 25 milhões que foram em valores de bens que foram repatriados, mais os 10 que se deixou de gastar, 35. Uma instituição, um promotor. É uma cifra... Eu falo mais da minha promotoria, que é aquela que eu trabalho, que eu conheço. Mas certamente os meus colegas têm números tão expressivos ou mais do que o meu. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? Você tirar um idoso de uma situação de risco e colocar ele seguro, não tem preço. Então, eu falo em milhões porque a minha promotoria trabalha com cifras. Mas a promotoria da infância, que tira uma criança que está sendo violentada, estuprada, negligenciada e coloca num novo lar, esse não tem preço, vale muito mais do que isso. Doutor, olha, é realmente uma honra aqui, né? Só abraços aqui, parabéns. Depois você pode até conferir aí, também no Facebook, aqui no WhatsApp, assim... Tá bonito o nosso promotor aí. Então são teus amigos aí de infância aí, tirando aí, né? Sempre tem. Esse é outro ponto de ser da cidade, né? Esse é outro ponto de ser da cidade. Mas assim, Ivan, eu quero deixar aqui bem claro e novidade, assim, para que no próximo ano a gente acompanhe, a mídia acompanhe o edital. Do fundo, né? Do fundo. Até então, o pessoal, como é que funciona a questão? Então, o fundo funciona assim, vai ser aberto o edital. O ano passado eu divulguei nas minhas redes, né? A mídia divulgou, então as pessoas, não fiquei sabendo. Se não ficou sabendo, por tua conta e risco, porque eu me preocupei em divulgar. Eu me preocupei em dar publicidade a isso, mandei para as entidades, mandei para as mídias, então foi divulgado, divulguei na minha própria rede social. Então tem que ficar de olho no edital. Quando sai o edital, lá vai estar as regras de como tem que fazer. Qual o projeto, o que tem que ter no projeto, quanto que é. O conselho vai definir, nós vamos destinar quanto? Vamos contemplar 10 projetos de 6 projetos de 100 mil? Cada um, são 6 só projetos de 100 mil, cada entidade vai ganhar. Não, vamos fazer 12 de 50, 13 de 50. Então, essa questão tem que ser definida pelo conselho, né? Eu sempre digo, o Ministério Público poderia pegar esse dinheiro e no TAC já destinar. O que nós pensamos? Nós não temos condições... Pois eu acho que isso foi muito democrático. Então, assim, também nós relegamos esse dinheiro a um grupo e deixa o grupo decidir. É melhor 11 decidindo do que um promotor que às vezes não tem conhecimento, não tem nem noção do que está fazendo, destinar uma verba que às vezes não vai ser tão aproveitada. E não vai ser nesse valor tão grande. Então, nossa função é encher esse fundo. Encher no sentido de destinar verbas para lá daquelas que a gente consegue. Depois, esse conselho que defina. Nós temos que, sim, fiscalizar para que saia o edital, para que sejam contempladas, para que haja prestação de contas. Perfeito. Então, eu acredito que aí, em janeiro, talvez não saia, mas logo em fevereiro, março, nós vamos trabalhar para que saia. E aí, evidentemente, que nós vamos contar com a Rádio Princesa para a gente divulgar isso. Com certeza. Divulgar os ganhadores, divulgar a entrega, para que a gente possa demonstrar a contraprestação daquelas pessoas que vão lá, tem que pagar uma multa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, eu penso que essa é uma questão que a gente tem que estar sempre vigilante, porque seria a 4ª fiscalização, a da sociedade. Que bacana, e é importante isso. E que nem o senhor falou, né? Eu vou dizer, esse era um valor, gente, que ia para Florianópolis, né? E hoje fica aqui metade desse valor, né? No caso, hoje na aporte de 600 mil vai ser de maneira muito importante, né? Levado para essas entidades que precisam e que vão participar também do edital.
Parabéns pela data, amanhã a ser comemorada. Nós temos orgulho aqui de ter um Ministério Público mais uma vez atuante, prestativo, presente, né? Produzindo, como o senhor mesmo destacou, trazendo realmente muita economia, se pagando de uma maneira muito importante, gerando aí 35 milhões de reais aqui na nossa região, só de abrangência aqui da sua promotoria. E feliz de ser um xanxerense que está à frente disso aí tudo, né? Ainda bem que o senhor fez um novo concurso aqui, deixou o Ceará lá. Ceará que perdeu muito. O Ceará acabou perdendo, mas Obrigado, o viu? bom filho a casa volta, A né? gente fica muito feliz. Eu fico muito agradecido pelo convite, Ivan. Fico agradecido pelo convite, pela lembrança da data e por permitir que nós possamos estar aqui prestando conta. Eu acho que a prestação de contas da nossa atividade, como servidor público que serve a sociedade, ela tem que ser diária, ela tem que ser todo dia. E esse trabalho que vocês fazem de sempre nos chamar aqui e dizer, promotor, como é que está sendo, o que vocês têm feito, eu acho isso extremamente democrático, transparente, e eu fico muito feliz de poder fazer isso. Então eu agradeço a vocês e parabenizo, e fico muito agradecido pelas congratulações da data do Dia do Ministério Público. Muito obrigado. Doutor Marcos Augusto Brandalize, né? Esse xanxerense, né? A sua humildade lhe torna cada vez mais grande. Obrigado. O senhor é muito Obrigado. gentil conosco aqui da imprensa. Amanhã é dia de ser comemorado o Dia do Ministério Público. Vamos para o intervalo, voltamos já, são 8h57.